Boa noite, meu nome é Evandro César Avô Fadepô Modogo na BD, meu padrinho Luiz Cláudio Avô Ereteutelu, meu Jubon Rafael Zamora Dias Avô Gunaquetê Ibaê. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a Humberto, o idealizador desse projeto, que visa trazer para vocês um pouco do corpo literário de Fá pela cultura afro-cubana. E hoje nós vamos falar sobre o Odu Otura Eijobe, Otura Obe, Otura Nico. Dentro do corpo literário desse Odu, em seu código de ética, a gente tem a expressão: a beleza mais refinada de um Awô é sua sabedoria. E você encontra nessa expressão uma infinidade de entendimentos, mas todos eles caminham para um só. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você se esforça, mais eficaz você é com relação à questão de Fá, com relação ao oráculo de Fá, com relação às questões que o seu consulente traz e a resposta que Fá vai dar, que é por você, através da sua interpretação, será com uma eficácia muito grande. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue entender, mais a gente se aprofunda dentro do oráculo de Fá. Dentro desse mesmo corpo literário, a gente encontra em um dos refrões a expressão: a ignorância ao consultar o oráculo de Fá faz com que o Awô olhe para o teto. Bem, essa expressão, ela reafirma a necessidade do estudo, a necessidade da aplicação, a necessidade de você se integrar muito a essa filosofia. Quanto mais você estuda, e mesmo sabendo que existe uma repetição no que eu falo, né, essa reafirmação, ela leva para esse mesmo caminho. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca o oráculo de Fá, mais conhecimento você tem. Tem uma expressão que eu acho que é fantástica, que diz que Fá é como o mar. Quanto mais eu me aprofundo, mais caminhos aparecem para que eu possa encontrar e percorrer. E assim é Fá. Quanto mais você estuda, mais coisas vão acontecendo e aparecendo para que você possa crescer como sacerdote. E aí, quando a gente sai do corpo literário desse Odu e traz isso para a vida, a gente percebe que a nossa evolução, que o nosso progresso, que a nossa prosperidade, ela se dá também pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio estudo, pela nossa busca incessante do nosso sonho. Quanto mais um médico estuda, mais capacitado ele está para que ele possa cuidar do seu paciente. Quanto mais um advogado se dedica, mais capacitado ele está para cuidar dos seus casos. Quanto mais um administrador se dedica, mais capaz ele é para administrar as suas empresas, os seus negócios. Então você vê que Ifá, ele traz isso para a vida, independente de você ser iniciado ou não ser iniciado. O ensinamento que Ifá traz, ele é muito grande. Ele não só ensina aqueles adeptos ao culto de Ifá, como ele também traz ensinamento para aqueles que apenas leem a sua literatura. Ifá, ele é de uma grandeza enorme. E aí, continuando a falar desse Odu, que é muito rico, com vários itãs, com vários pataquis, eu selecionei uma história que eu acho
fantástica, né? Embora seja pequena, embora não seja uma das principais do Odu, essa história ele fala do camponês que passava por uma dificuldade muito grande, uma grande seca. E ele vai ao oráculo de Fá. Orumna consulta, Orumna passa para ele a medicina, que são os ebós que ele precisava fazer, e os aconselhamentos. E ele volta à sua casa, faz o ebó e aguarda. Logo depois, 2 dias, 3 dias depois, começa uma chuva muito forte. E não para, não cessa. E aí, um belo dia, nessa chuva, né, nesse momento de chuva, ele almoçando, ele diz, olha, assim que parar de chover, eu volto para minha roça e vou voltar ao meu trabalho. Isso ele faz. Poucos dias depois acabou a chuva, ele volta ao seu roçado, começa a trabalhar e ali ele encontra a sua riqueza. Analisando essa história, que ela é muito rápida, né? Você vê que você tem um início, meio e fim em poucas linhas. Orumila traz para você que quando você vai a um oráculo, quando você vai a Ifá, Ifá determina o que você precisa fazer, quando você segue os conselhos e quando você faz os sacrifícios, você será bem sucedido. É bem verdade que às vezes a nossa necessidade ela não é exatamente a resposta que Ifá nos dá. Mas a gente tem a certeza que a resposta que é dada por Ifá é exatamente o que é necessário para que você dê o passo primordial para você começar a resolver suas coisas. E aí quando ele encontra a riqueza, que é através do trabalho, nada mais, nada menos, é o que você consegue resolver, é o que você consegue obter, seguindo os conselhos, fazendo os seus sacrifícios, os seus ebós, fazendo o seu próprio sacrifício, que é seguir os conselhos. Muitas das vezes a gente passa determinados conselhos para consulentes e são conselhos assim difíceis para a pessoa que está ouvindo. Mas quando ela entende que a necessidade da sua resolução, da resolução do seu problema, se encaixa nesse conselho, ela começa a resolver boa parte das suas coisas. É bem verdade que a gente sofre a ação de uma série de coisas, sentimentos, ansiedades, né, ódios, amores, brigas com família. E isso tudo, às vezes, não é exatamente o conselho que Ifá dá. Mas é necessário que quando se vai a um oráculo, quando você vai ao oráculo de Ifá, você entenda que o que ele vai falar para você não é o que lhe agrada. É o que é necessário para atender a sua necessidade. Bem, por hoje eu me despeço. Desejo que todos vocês tenham uma noite de paz, tranquilidade, e tenham uma noite de um bom descanso e com a proteção de todos os orixás. Boa noite, até a próxima.